Olá, exploradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Agenda do Explorador. Se você ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever, seguir também o Agenda no Instagram, que tem muita coisa bacana por lá também. E como prometido, essa é a segunda parte do vídeo sobre o pátio do colégio, já que no mês de janeiro nós temos o aniversário da cidade de São Paulo, e que lugar mais icônico do que o pátio do colégio para falar do nascimento da cidade. Então, vocês puderam ver alguma coisa já no primeiro vídeo, e agora na segunda parte nós vamos dar continuidade. A estrutura do pátio é bem grande, tem museu, tem igreja, tem muita coisa, jardim para você ver. Então, confira aqui no segundo vídeo, e se você não viu o primeiro, não deixe de dar uma olhada nele também, para você ver todas as informações que temos no pátio do colégio. Vamos lá? Bom, então aqui agora a gente está na igreja, né, do pátio. Qual que é o nome da igreja? A igreja é dedicada a São José de Anchieta, né? Então ela já tem essa dedicação, né, esse nome desde a beatificação, né? Então desde a reconstrução dela. Então é uma igreja que ela foi completamente reconstruída, né, porque ela foi demolida, como eu falei, em 1896, e ela foi terminada em 1979. E estava, por coincidência, novamente, a providência divina agindo aí, foi no momento da beatificação de José de Anchieta. Então ela foi dedicada a esse homem que foi tão importante, né, como a gente já comentou, aqui para São Paulo, tá, e para o Brasil, por conta dessa gramática, da cultura, dessa dedicação que ele tinha em vida para todas as pessoas que ele acolhia, né, que ele tinha esse contato. Hoje, né, ela tem uma reforma feita por um grande artista plástico, que é o Cláudio Pastro, que já é falecido, mas ele fez a Basílica de Aparecida, né, ele que fez a mesma reforma. Então a gente tem vários azulejos feitos a ele e são dedicados a São José de Anchieta. Eu vou pedir para vocês mostrarem um em especial, que eu vou falar agora para vocês, que é Anchieta e Nóbrega, cada um segurando um livro em mãos, né? Nóbrega segura o Evangelho, em latim, e Anchieta o Tupinambá, que é a tradução feita, né, para a língua nativa, né? Então os dois estão lado a lado, segurando a cruz, e a cruz sustenta a cabana. Então é sob, na verdade, a bandeira da cruz é que a cidade de São Paulo foi fundada, né? Então o nosso início é muito bonito, né? Um início de acolhimento, é um início de cultura, de arte, né? Então é muito significativo esse início da cidade de São Paulo para nós, né? Falo nós porque eu sou paulistana, né? Então eu falo com muito orgulho desse início da nossa cidade. E é bacana que a gente vê isso presente até hoje em São Paulo, esse mix de culturas, né? Já foi uma coisa que começou antigamente e só veio trazendo com a história, né? Essa diversidade, esse acolhimento cultural, né? Algo que estava ali, né? Era algo muito assim, ativo, né, no século XVI, e graças a Deus permanece até hoje, né? Tanto que São Paulo é conhecida como o polo cultural do país, né? Que tem atividades 24 horas, tem comida, tem cultura, né? Então isso é muito, muito bonito na nossa cidade. E a igreja que antes tinha aqui, ela era dedicada a quem? A primeira igreja foi dedicada à pessoa mais importante para a igreja, que é o Cristo, né? Então ela é dedicada ao bom Jesus, né? E ela perdurou até 1896, né? Então a gente tem essa primeira dedicação da igreja, tanto que se a gente olhar para nós, a igreja hoje, o centro dela continua sendo Cristo, né? Inclusive, que eu ia comentar agora, que é a nossa peça mais antiga aqui do pátio, né, do Museu Anchieta e do pátio do colégio, que é esse Cristo, que ainda ele é do início do século XVI, finalzinho do século XV, né? Então ele estava aqui, ele tem a mesma idade do Brasil, né? Então foi trazido da Europa aqui para essa missão da Companhia de Jesus. E a nossa igreja é uma igreja funcional, não é apenas um memorial, né? Então ela tem as missas, e toda a missa, que é o particular da nossa igreja, ela é acompanhada pela Escola Cantorum e pelo nosso organista, né? Então a gente tem um órgão de tubos, que ela é acompanhada em toda a nossa cerimônia, né? As relíquias do Anchieta, elas ficam em dois espaços. No espaço do oratório, que a gente tem aqui na igreja, que é o fêmur,
e depois numa sala especial no museu, construída dentro da torre, né? Já que a torre é um grande relicário da história da Companhia de São Paulo, a gente colocou essas relíquias na torre. A base da torre é o oratório, que a gente vai ver agora, e o topo da torre é a sala onde se encontra não só a relíquia de Anchieta, mas de outros santos da igreja. Bom, então aqui a gente está em outra parte do pátio, né, que é a parte de arte sacra. O que a gente tem aqui então, Carla? Bom, aqui é um acervo grande, composto de várias partes, né? Então a gente tem a parte tridimensional, né, que vai mostrar um pouquinho as imagens dos santos, os oratórios, né, mesas de altar, outras alfaias litúrgicas, né, ou seja, material que é usado nas cerimônias, né, dentro da igreja, e também alguns quadros, né? Então tem algumas imagens também direcionadas sempre ou à história de São Paulo ou à história da Companhia de Jesus. Mas a gente tem algumas peças que são bem particulares de São Paulo. Algumas vocês vão dizer assim, isso eu já vi em outros lugares e tal. Mas essas são bem particulares e tem os nomes de paulistinhas. Foram apelidadas porque elas foram feitas aqui em São Paulo. Então é uma técnica usada pelos esses jesuítas para ensinar para esses indígenas quem eram esses santos. Então, além do teatro, além da música, além da própria fala, depois que já sabiam a língua nativa, né, como a questão do papel era muito difícil, a escrita, tinham essas questões materiais. A gente sabe que a cultura indígena é muito material, né? Pelo trabalho, pelos bonecos, pela argila que eles trabalham tanto. Então, essa foi uma técnica usada também para ensinar esses indígenas quem eram essas pessoas, esses santos, essa história deles que passaram pela vida da igreja. Então, fizeram essas imagens pequenas, que eram fáceis de serem transportadas e com características muito especiais que a gente pode mostrar no Menino Jesus. Esse Menino Jesus aqui, ele é uma criança, né? Mas a gente sabe que toda a representação de um Menino Jesus, ele normalmente é bem branquinho, com os cabelos até loiros, tal. Esse não, ele tem cabelos negros, cortados como de um indígena, os olhos puxados. Ele é branco, por quê? Porque ele é fruto da miscigenação, da mistura dessas duas culturas, né? Então, pode ser que quem produziu era um indígena filho de português com uma índia. Então, esses traços particulares das pessoas que faziam são reproduzidas nessas imagens, né? Então, ele tem o traje de um curumim. Ele segura o globo, assim como os outros meninos de Jesus? Segura. Mas tem essas características peculiares, né, dessa cultura aqui. E é assim que nasce a nossa cultura de São Paulo. Essa parte, a arte barroca paulista, ela é particular nesse ponto, né? Ela vai com as nossas características, com essa inicial pobreza, né, financeira, mas nunca cultural e nunca artística, né? A pessoa acho que sente o pertencimento, né? Exato. Quando ela vê algo parecido com ela, isso, né? Parece mais próximo, né? Isso mesmo, essa parte, é aí que trabalha o acolhimento, né? Então é muito mais fácil. E todas essas obras que estão aqui são de períodos variados, como que é? Isso, são desde o século XVI, né? Até o século XX. Né? Como o museu ele percorre esses 468 anos, nos permite ter essa mobilidade desse acervo, né? Ter essa pluralidade no acervo também. Aqui então a gente tem relíquias, né, de Anchieta? Isso, a gente tem também as outras relíquias de Anchieta, a gente já mostrou o fêmur, né, que a gente tem na igreja, mas aqui são as relíquias que foram encontradas posteriormente, né? Aquela relíquia, o fêmur, ele na exumação de 1610, ele já foi para o Vaticano, então estava lá guardadinho. As outras são relíquias que foram encontradas depois, no momento da pesquisa para a beatificação, porque como o corpo tinha sido expulso, né, toda a companhia tinha sido supressa, havia toda essa confusão, muita coisa se perdeu. E aí, através de pesquisas, encontraram uma urna de jacarandá, aquela mesma urna que o Marquês tinha expulsado, né, com alguns restos mortais. E aí, quando trouxeram aqui para o Brasil, tinha os restos mortais e um casaco, que é esse casaco que a gente vê aqui hoje, que foi restaurado, tá? E a urna de jacarandá que tem nessa nossa vitrine, e este húmero, que é este osso aqui do braço, que estava dentro dessa urna. Haviam outros ossos, mas não pertencem à Anchieta. Como é que a gente sabe? Foi feito o teste de DNA pela Faculdade de Medicina, então a gente consegue ver que aquele fêmur, a gente tem certeza que é da Anchieta. Então foi feito testes e foi comprovado que este húmero também pertence ao santo, né? Tá. Então a gente conseguiu fazer essa comparação e a gente está dentro da torre, que é a grande, né? Um grande relicário já, né? A gente está acima do oratório.
este crucifixo pertenceu a Anchieta. Na verdade, o Cristo. A cruz, ela é de canela preta e ela foi retirada dos alicerces da construção antiga do pátio. Então, quando o terreno foi devolvido para os jesuítas no século XX, em 1953, havia um palácio do governo aqui. E esse palácio foi demolido, e quando foi demolido, foi encontrando várias partes antigas, como a parede taipa do jardim, como a cripta que nós já vimos, e algumas madeiras ainda centenárias. E uma dessas partes dessa madeira fizeram o suporte do Cristo que havia sido danificado. Então, neste crucifixo, nós temos esses 468 da cidade de São Paulo, né? Então, esse marco da vinda da companhia para cá, por conta do próprio Cristo, e aí a madeira, que é essa marca de resistência das várias transformações que o pátio do colégio sofreu. Super simbólico, né? Sim. E aqui você disse que tem outras relíquias também, são de outros santos, é isso? Isso, e tem vários santos da igreja, né? Ah. Tem de São Pedro e São Paulo, tem de Dom Bosco, tem de mártires da igreja que foram trazidos de uma das catacumbas de Roma, né? Então, assim, nós temos várias outras pequenas relíquias e também uma relíquia muito particular, que é a única que existe no mundo, do padre Manuel da Nóbrega. É uma parte do osso desse jesuíta, então mostrando que já havia uma ideia de ser abertura de um processo de beatificação. Porque diziam que o Nóbrega catequizava pelo modo de agir, porque tinha um problema na fala. O Nóbrega era gago. Mas a missa é cantada. Então, como ela era em latim, ela tinha uma língua muito sonora. E o tupi também é. Então, a gagueira acabava passando, né? Mas, para aqueles que ele não conseguia se comunicar verbalmente, as atitudes dele já catequizavam, né? Então, por isso que a gente acredita que, por terem selecionado essa parte do osso dele, havia já uma ideia de uma abertura de um processo de beatificação. Bom, pessoal, espero então que tenham gostado do vídeo. Como vocês puderam ver, a Carla explicou muita coisa pra gente, tem muita coisa rica na história de São Paulo. Aqui é o Jardim do Pátio, que é um lugar muito gostoso, nem parece que você está no centro de São Paulo, você ouve pássaros, é bem tranquilo. Aqui a gente tem a estátua ali atrás, que é de Anchieta com a Índia Bartira, que era filha do Tibiriçá. Então, né, você tem a união desses dois mundos nessa estátua. Aqui atrás tem uma fonte, que era a fonte que tinha na época quando aqui era a sede do governo. Aqui também tem pé de café, né, algo muito importante para a história de São Paulo. Você tem várias espécies de árvores, então vale a pena você vir aqui conferir também o pátio. E todas as partes desse pátio do colégio, que é um complexo muito rico para você poder apreciar. Espero então que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, curtir e comentar também, dizer o que você achou, se já visitou aqui o pátio do colégio, sabia de todas essas informações, que isso também ajuda bastante o seu feedback. Então, espero que tenham curtido e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!